Flamengo está se preparando, vai encarar o Juventude e pode ter novidades no time. Rodolfo. Classificado e motivado, a equipe rubro-negra já voltou a treinar e com foco principal na grande final da Copa do Brasil, com peças importantes que contribuíram para que o Flamengo chegasse à terceira disputa seguida. Entre eles, Wesley, que completou 100 jogos pelo clube. Com a moral recuperada, o camisa 43 mostrou determinação em campo e um desempenho de impressionar o técnico Filipe Luís. Com 2 gols, 3 assistências e 3 títulos, Wesley quer ainda mais. E destaca que a liderança do grupo vem de um jogador. A liderança que o Gerson puxou ali na hora de chamar o time para correr pelo Bruno Henrique, e todo mundo correu e saímos felizes com a classificação. Líder e capitão do elenco rubro-negro, Gerson tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Como jogou no sacrifício na partida contra o Corinthians, o jogador se reapresentou no Ninho, mas não foi a campo. Porém, não deve preocupar para o duelo contra o Juventude. O clube já anunciou que De La Cruz desfalca a equipe após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita e faz tratamento. A equipe tem compromisso apenas no sábado diante do Juventude pelo Brasileirão. Mas o principal objetivo é estar pronto para a grande final da Copa do Brasil em busca do 5º título do rubro-negro. Vene Casagrande e a situação do De La Cruz, Vene? Pois é, confirmou aquilo que todo mundo já esperava. Grave lesão que o De La Cruz sofreu novamente. Inclusive, ele recentemente voltou agora de uma lesão muscular que ele sofreu e agora ele sofre algo bem parecido, uma lesão de grau 2, ou seja, tempo indeterminado, previsão de volta, pelo menos 2 semanas ele está fora, e aí o Filipe Luís ele vai ter que pensar em algo para poder montar a equipe para as finais da Copa do Brasil. O Alcaraz será o substituto imediato do De La Cruz e o Pulgar está suspenso para o primeiro jogo, então ele vai ter que fazer 2 mudanças no meio de campo do Flamengo. É algo a se pensar, ele vai utilizar os jogos do Campeonato Brasileiro para poder montar essa equipe e dar também, digamos assim, ritmo de jogo ao Alcaraz. Lembrando que ele acabou de chegar, tem sido muito pouco utilizado em questão de minutagem, mas é um jogador que está crescendo de produção e certamente pode dar conta do recado na ausência do De La Cruz, um jogador que não estava rendendo muito dentro de campo, fazendo um segundo semestre bem longe do primeiro semestre que ele fez com a camisa do Flamengo. Mas eu nem culpo o De La Cruz. Repito aqui, a forma como ele está sendo exigido, ele nunca foi exigido anteriormente. Se a gente for ver número de jogos, ele nunca fez tantos jogos como ele fez agora no futebol brasileiro, porque lá no futebol argentino ele jogava menos, tinha bem menos partidos para disputar. Informação de que se reapresentou nessa terça-feira à tarde, tá? Depois de folga ontem, e inicia a preparação para esse duelo com o Juventude no sábado no Maracanã, 4h30 da tarde. Eu acho que até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Filipe Luís tem que utilizar os jogos no Campeonato Brasileiro para ele pensar no time que ele vai mandar a campo. Por que eu estou falando isso? Ele não vai ter 2 jogadores importantes, Bruno Henrique, por conta do cartão vermelho, e Pulgar está suspenso. Ele levou o cartão amarelo, ele estava pendurado e com isso não pode jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Além do mais, ele provavelmente não terá o De La Cruz à disposição. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o De La Cruz está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão muscular. Ele sentiu dores no jogo contra o Corinthians, foi substituído por Alcaraz. Então, e a preocupação internamente no Flamengo dessa lesão ter sido grave. Eles sabem que tem lesão, eles só querem saber a gravidade da lesão. E estamos falando aí de cerca de 2 semanas para ele se recuperar. E se a lesão de fato for grave, ele preocupa até mesmo para o segundo jogo, marcado para o dia 10 de novembro. Então, a ver, assim que sair o resultado do exame médico, a gente vai publicar primeiro no Twitter, @VeneCasagrande, depois no Instagram, também @VeneCasagrande, e consequentemente aqui no canal Vene Casagrande. E aí, o Filipe Luís ele tem que pensar em como ele vai armar esse time. Por exemplo, no lugar do Pulgar, eu não pensaria no Alan. Eu pensaria no Léo Ortiz fazendo a função no Pulgar e botaria Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira na zaga. No ataque, o Filipe Luís precisa pensar em como ele vai montar. Ele vai manter Gabigol? Não vai manter Gabigol? Quem vai substituir o Bruno Henrique? O Michael? O Michael precisa melhorar a parte física. O próprio Filipe Luís mencionou isso, que ele ainda não está 100% após ser recuperado daquela lesão muscular que foi bem grave. Então ele precisa pensar nisso tudo, no meio de campo que ele vai ter e também no ataque. No lugar do De La Cruz, eu botaria o Alcaraz, por exemplo, sem sombra de dúvidas. E aí eu começaria com Léo Ortiz, Gerson, Alcaraz e Arrascaeta.
Então, eu pensaria desse jeito no meio de campo. No ataque, é uma dor de cabeça aí para o técnico Felipe Luiz. Ele precisa pensar muito bem como ele vai armar esse time para pegar o Atlético Mineiro, que é uma boa equipe. Embora eu considere o Atlético Mineiro um time bipolar, porque uma hora joga bem, outra hora joga muito mal. Contra o Vasco, por exemplo, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi muito mal. Passou ali no empate de 1-1 em São Januário, graças, enfim, ao golaço do Hulk. Então, foi uma atuação individual que acabou salvando o Atlético Mineiro. Mas essa final já começou nos bastidores. Hoje, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista à Band, falou sobre o duelo e sobre a reclamação do Atlético Mineiro em relação à arbitragem. Pois é, o Atlético Mineiro está reclamando da arbitragem. E o Landim disse o seguinte, abre aspas, estamos acostumados com o Atlético Mineiro fazendo isso. É comum, estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo. Reclamam, se colocam na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados. Então tá aí o Landim dizendo que o Atlético Mineiro é chorão, tá sempre reclamando. Nos bastidores, esse duelo já começou. Admitiram, o JJ quer a seleção. Isso primeiro a dizer fui eu, né? Desculpe. Na entrevista com o Jorge Jesus, que ele disse que era o sonho dele era dirigir a seleção. Eu não concordo com o Rodrigo quando ele diz, portanto, não volta ao Flamengo. Não. Se o Flamengo convidar ele e a seleção não, ele pode voltar ao Flamengo. Esse aqui é Felipe Luiz poderia ocupar a comissão permanente de outro técnico? Rapaz, eu acho que é o seguinte, vai depender muito do desenrolar da carreira do Felipe Luiz. Se nesse final de ano ele fizer um bom trabalho, eu acho que só talvez se fosse Jorge Jesus, outro técnico, ele não ia retroceder, entendeu? Porque o Felipe Luiz, se continuar fazendo o bom trabalho que ele está fazendo, e sair do Flamengo no final do ano, se ganhar um outro candidato, e o candidato disser, meu técnico é fulano, já estava escolhido, o Felipe Luiz vai sair e vai ter gente assim atrás dele para contratar, aqui no Brasil. Bruno Machado, Gabigol é o algoz do Galo, não pode sair do time. Cara, ele era algoz do Corinthians também e não viu a bola, né? Marcos Rubens, o presidente falar isso é um desrespeito aos ídolos do Mengão. Em percentual, quanto a Copa do Brasil está para o Mengão? Ah, cara, tá ainda dividido. Tá ainda dividido. Eu ainda tô... 55 para o Flamengo, 45 para o Galo. Por que eu dou essa vantagem para o Flamengo? Não é só por causa do time, ou do Felipe Luiz. É porque o Galo vai jogar os 2 jogos contra o River antes da final da Copa do Brasil. Sendo que o segundo jogo é dias antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, o Galo vai se desgastar muito nessa história, inclusive de cabeça. Então, eu acho que o Flamengo vai estar mais inteiro, em todos os sentidos. O Nobre diz assim, boa noite, nunca vou esquecer o que o Gabriel fez, está na história, mas tudo tem fim. Eu colocaria o Arrasca de falso 9 ou o Lohan com o Michael. O Antônio Carlos, não estou te entendendo, você sempre foi membro ou voltou a ser? Que história é essa? O Carlos Novo diz assim, fala RMP, contra a Juventude, o Felipe Luiz deveria jogar assim. Rossi, Wesley, Ortiz, Pereira, Alexandro, Pulgar, Alcaraz, Arrasca, Gerson, Lohan de falso 9 e Michael. É uma formação. Diz aqui o Sidney, Gabigol tá mal, mas o foda é que centroavante brabo ninguém tem. Nós tínhamos, né? Nós tínhamos e... Isso aí, rapaziada, hein? Treino pesadíssimo aí. Felipe Luiz aí, né? Comandando os treinos. Os jogos vai ser aí, né? Pelo Brasileirão. Vai enfrentar o Juventude, né? O Flamengo vem aí de uma classificação para a final da Copa do Brasil, onde eliminou o Corinthians, não é isso? Então, Felipe Luiz aí treinando bastante forte aí a equipe, para a equipe ficar preparada aí para o jogo do Juventude. Com certeza ganhamos mais 3 pontos e colar ali, galera, próxima ali, né,
mais dos pessoal que tá lá na parte de cima, Palmeiras, né? E Botafogo, né? Então vamos pra cima, Flamengo. Vamos deixar aí de esperar, né? Não deixar de... E sem sombra de dúvida, vamos pra cima. Vamos pra cima aí, vamos ganhar esse jogo aí pra sonhar ainda com o título brasileiro. Vamos ter aí, né? Botafogo e Palmeiras, que tá na parte alta, os times que tá fazendo mais medo. Nós vamos sim colar neles e vamos enfrentar eles de peito a peito e conseguir sim um bom resultado aí nesse Brasileirão 2024. Galera, se você gostou, se inscreva no canal, já ativa o sininho, já deixa o like, galera. Fui!